Então, se você gera o encantamento, desde o agendamento daquele paciente, isso vai sim aumentar a rotatividade de novos pacientes na sua agenda, isso vai fazer você faturar superior a R$ 10.000. Caso contrário, isso não vai acontecer. Então, esse mesmo encantamento, ele deve acontecer quando o paciente vai receber um diagnóstico, quando você vai passar as orientações. Se você passa essas informações de maneira personalizada ou não, de acordo com as necessidades de cada paciente. Entende como isso faz muita diferença? Se você não personaliza essa resposta, se você dá foco à sua técnica, à sua especialidade e não dá foco às necessidades do seu paciente, ele vai literalmente vazar, ele não vai ficar ali. Certo? Então, para você começar a gerar o encantamento, eu quero que você entenda que o paciente ele percorre um caminho. Então, qual é o caminho que esse paciente percorre? Quais são as etapas e como que você pode gerar o encantamento em cada uma dessas etapas? Vamos lá. A primeira etapa é quando o paciente então busca o seu contato para fazer entender um pouco mais sobre o seu serviço. Então, ele vai querer saber valores, ele vai querer saber disponibilidade, ele vai querer saber como funciona a sua técnica. E nesse momento, você vai gerar encantamento como? Primeiro, se preocupando com o nome dele, dizendo o nome dele. Antes mesmo de você responder qualquer informação, você vai fazer as perguntas certas para esse paciente. Então, você pode fazer perguntas do tipo: no que eu posso te ajudar? Por exemplo, Ana, no que eu posso te ajudar? Ana, o que te trouxe até aqui? Ana, me conta um pouquinho sobre a sua história para eu ser específica na resposta. Ou Ana, você já fez algum tratamento anteriormente, antes, né, de começar a buscar a fisioterapia? Então, essas informações elas vão começar a vir do paciente. E é essa resposta que você vai extrair para então dar a devolutiva para o seu paciente, de acordo com aquilo que ele precisa, de acordo com as dores dele, assim como eu fiz no caso da Fernanda. Então, primeiro, o paciente vai te procurar para fazer perguntas sobre o seu trabalho e você vai gerar encantamento do jeito que eu acabei de te falar. Depois, o paciente já entendeu como você, então, consegue ajudá-lo. Agora ele vai decidir se ele vai fazer o agendamento ou não. E uma vez que você consegue atender as expectativas e as necessidades dele em relação àquela pergunta, ele vai fazer o agendamento. Então, o segundo passo, qual é? Quando o paciente já está ali junto com você, né? Quando ele chega para a consulta. Esse próximo momento é extremamente importante que você pare, escute, né? Tenha também perguntas certas, mas você escute a história desse paciente e levante o máximo de dados, de informações possíveis. Eu normalmente levo em uma avaliação em torno de 30 minutos. E lembra o caso do médico que simplesmente pergunta onde dói, dói tal vértebra, né? Dói a lombar, dói a torácica, dói a cervical, ele vai lá dar um analgésico e tchau. Você gerando fazer o encantamento com o paciente é ouvir este paciente, escutar a história do paciente, se ele já fez algum tipo de tratamento ou não, se ele cuida da saúde física dele ou não, em termos de alimentação, se ele pratica atividade física, se ele tem estresse, como que é o estresse do dia a dia dele, porque tudo isso vai impactar nas orientações que você vai fazer para o seu paciente, tudo isso vai impactar nos resultados que você vai dar para o seu paciente e você vai ouvir a história dele sempre pensando em extrair quais são as necessidades desse paciente. Então, aqui na consulta, o encantamento ele é gerado pelo fato de você ouvir a história, pelo fato de você questionar todos esses fatores de alimentação ao estresse e pelo fato de você, mais uma vez, se posicionar, fazendo contato visual, postura ereta, postura firme, transmitindo segurança ao seu paciente. Ninguém compra de profissional desanimado, desmotivado, inseguro. Então, cuide também do seu posicionamento para gerar essa segurança e esse encantamento.
E aí vem a terceira etapa do processo. O paciente perguntou sobre o seu trabalho, o paciente veio na consulta. Agora, no momento final dessa consulta, você vai falar sobre o diagnóstico, né, da fisioterapia ali, o que você encontrou nesse paciente e vai dar as orientações. Então, é hora de você falar todos os achados físicos de maneira que o seu paciente entenda, sem utilizar muitos termos técnicos. E agora é hora de você expor os benefícios das suas técnicas perante ao quê? As necessidades, mais uma vez, daquele paciente. Não é falar de maneira geral e global quais são os benefícios dessa técnica, e sim pensando sempre no foco daquele paciente, certo? E aí, a próxima etapa qual é? O fechamento. Você já falou sobre o diagnóstico, você já falou sobre os benefícios antes de falar de valor, e agora sim vai chegar a hora do fechamento. E o que você vai fazer? Você vai falar o preço do tratamento. Então, Ana, nós vamos fazer, é importante que você faça 4 sessões, 6 sessões, 8 sessões, e o valor é 1.000, 2.000, 3.000 reais. Só que antes você já falou todos os benefícios, você já gerou o encantamento desse paciente. Então, o preço agora, ele passa a ser apenas uma informação e não uma objeção. Ai, tá muito caro. O paciente já entendeu o valor agregado que tem de fazer um tratamento com você, né? Então, isso tem que ficar claro para você, passar os benefícios antes de passar o valor. O valor, eu digo preço, né? Porque isso gera muito valor agregado aquilo ali. Então, o paciente decidiu se faz ou não, né, o tratamento, e agora é hora de você passar as orientações. E essas orientações você pode, por exemplo, né, passar por escrito. Você pode, se você está prescrevendo algum tipo de alongamento, exercício de mobilidade, você pode gravar os vídeos e mandar de maneira personalizada. Então, isso também gera um encantamento do seu paciente e faz com que ele siga as orientações que você está passando. Então, somado tudo isso, lembre-se sempre do contato visual durante o atendimento. Então, procure não ficar, por exemplo, mexendo muito no cabelo, balançando muito o pé, porque isso são sinais de insegurança, certo?